Então, o título é bem interessante dessa parte 2 da aula 27, né? Lembrando que vai até a aula 34. Então, está perto de terminar o curso, e aí a ideia é a gente aplicar um curso sobre estoicismo, a filosofia estoicista, porque essa primeira parte aí é a chamada filosofia básica, que a pessoa precisa ter conhecimento para entender as outras filosofias. E aí, agora a gente pode entrar nas correntes filosóficas em específico, depois que concluir aí essa 34ª aula. Bom, então o título é Servidão Passional e Liberdade Afetiva. É bem interessante pelo próprio título, ó, Servidão Passional. Quer dizer, escravidão das paixões e liberdade na afetividade. É bem interessante aí a abordagem da Marilena Chauí. Na aula 27.1, que foi antes do recesso, a gente conversou sobre a visão do vício e da virtude, que é a aula que é a moral, do Aristóteles. E agora, nessa segunda parte, nós vamos ver a visão do. Deixa eu ver aqui o nome dele, como diz o português, me deu uma branca aqui, do Spinoza. Então, a ideia é no olhar de Spinoza. Então, Spinoza ele vai trabalhar uma outra ótica diferente da ótica aristotélica, não obstante socrática, não obstante, na verdade, ele destrincha, ele detalha, não é que ele diverge. Então, Spinoza vai dizer que a definição que ele tem de vício, então, segundo ele, vício é a submissão, a escravidão aos afetos e às paixões. É isso que para ele é vício. Todas as vezes que a gente é escravo das paixões, nós somos viciados. E de acordo com Spinoza, essas paixões, elas têm origem externas a nós. Então vamos lá. O vício do álcool é uma paixão, mas o álcool é algo externo que em contato com o corpo produz sensações de estabilidade emocional, né? Então, o indivíduo se sente tranquilo, etc. E aí ele vira o quê? Escravo do álcool, ou escravo do cigarro, ou escravo do sexo. Mesmo o sexo, ele tem origem externa, porque a gente se embrenha na viciação sexual olhando para fora. Eu não vou me envolver com a mulher que não seja Jailza olhando para dentro. Vai acontecer que uma mulher vai passar na minha frente, eu vou olhar para ela e a imagem dela vai me tornar escravo. Daí vem a paixão, daí vem envolvimento e vai provocar aí transtornos para mim e para o meu relacionamento conjugal. Então, o vício, e assim é a tristeza, uma notícia que a gente recebe, uma, uma decepção, né? Aí a gente fica triste. A tristeza é uma é uma é um afeto, né? A tristeza é um sentimento que é filho do afeto. E essa tristeza vai me levar, se eu me submeter a essa tristeza, eu vou ficar mal. Então, muitas vezes eu me submeto. O que acontece com as pessoas depressivas? Elas se submetem, elas se entregam para a tristeza. E aí não saem. E todo mundo passa por tristeza. Jesus passou por tristeza. Ele que é o governador da Terra, o Chico Xavier passava por tristeza. Divaldo, uma série de vezes, ele narra, né?
Eu ontem à noite tive uma notícia, uma decepção muito grande com um amigo, com há quase 40 anos. E eu falei, poxa, será que ele esqueceu quem eu sou? 40 anos nós temos amizade. Então, assim, eu nem retruquei a fala dele. Eu só silenciei. Mas veio uma tristeza, que não veio, não foi raiva, foi tristeza pela decepção. E aí eu vou buscando em mim como me livrar dessa tristeza, por que que essa tristeza está, o que que eu posso fazer para crescer com ela. E graças a Deus o Evangelho, o Café com o Evangelho de hoje, de certa maneira, tratava um pouco disso também, né? Que fala do amor e a cura, né? Da oração e a cura. Então, a tristeza, a ira, quando a gente fica muito nervoso e estoura, e aí a gente é escravo. Por quê? Quando você percebe que você fez bobagem, aí você se arrepende, né? E assim por diante. Drogas, né? Pessoa dependente de drogas, e assim por diante. O que seria virtude, então, na visão de Spinoza? Para Spinoza, virtude é uma força interior que sai da passividade para a atividade. Então, eu estou triste, só que eu estou triste passivamente, submisso à tristeza, escravo da tristeza. De repente, eu tenho uma força que eu me assenhoro, eu digo, tristeza, tudo bem. O que é que você quer me ensinar? O que é que eu tenho que aprender e para você ir embora? Tem uma música brasileira, né, que fala da escravidão da tristeza. O refrão da música é assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Quer dizer, é uma música que denuncia uma pessoa escrava da tristeza. Então, virtude é essa força interior que faz com que a gente vença os vícios. Vício é escravidão. Virtude é uma força interior que me liberta dessa escravidão. Essa é uma definição bem resumida e direta de Spinoza, né? Então, virtuoso é a pessoa que é livre. E aí, o Spinoza ele vai separar dois tipos de paixões. Então, não é toda paixão que escraviza. Segundo ele, existe a paixão e os desejos tristes, que nos torna passivos, por exemplo, fumar, fazer sexo sem compromisso, usar droga, beber, é, se permitir a tristeza, se permitir a comer sem controle. Então, é o que ele chama de desejos e paixões tristes. Isso faz com que a gente fica passivo, faz com que a gente seja escravo. Mas, segundo ele, na proposta dele, existem os desejos e paixões alegres, que nos faz ativos, que é aquela força de dentro, eles não vêm de fora, é diferente. Não é aquela alegria de beber para ficar alegre, não é aquela alegria da gargalhada, mas aquela força interior de encontrar um amigo, de fazer uma oração, de contemplar a natureza. Isso, essa paixão, pessoa que tem paixão por flores e fotografa, e estuda as flores, as borboletas, os colibris, a pessoa que tem paixão por socorrer as pessoas pobres, como o caso do padre Júlio Lancelotti, ele tem paixão pelos moradores de rua. O Chico Xavier tinha paixão por consolar as mães. Então, são paixões ativas, que deixam a pessoa ativa. É uma paixão que a pessoa pode abandonar a hora que ela quiser, mas ela não quer abandonar. É diferente. Então, o problema da paixão é quando é a paixão que ele chama de paixão e desejo triste. E ele explica que
Esse desejo triste, essa paixão triste, é aquela paixão que tem origem externa. E a paixão alegre é aquela que tem origem interna. Francisco de Assis era apaixonado por Jesus. Né? Então, a gente fala, vamos ter agora no final de março, a sexta-feira da paixão, que a gente lembra paixão de Cristo. Então, não é uma paixão de escravidão, é uma paixão de libertação. E aí, como a gente está estudando a aula 27, moral e ética, o Spinoza vai falar da vida ética. O que é vida ética? É o enfraquecimento do poder das forças externas que geram as paixões tristes. Isso é vida ética. É quando eu enfraqueço o poder do externo. Então, eu sou um homem ético quando eu viajo pelo mundo todo e não traio a minha esposa. Quando eu estou em contato com mulheres bonitas em vários países, algumas com transtornos, inseguras, carentes, e eu ainda assim olho com compaixão, mas respeito a minha esposa. Eu estou dizendo isso até agora, quer dizer, é claro que eu teria até o final da minha encarnação para manter essa vida ética, porque a vida ética ela tem que ser construída e constituída a todo momento. A qualquer momento eu posso abrir mão da vida ética. Por quê? A vida ética é uma vida de liberdade afetiva. É uma vida que eu escolhi. Eu posso abrir mão. Eu não quero. Mas o contrário já é diferente. Se eu tivesse escravo do sexo, envolvido com infidelidade conjugal, eu poderia me apaixonar pela amante e querer sair e não conseguir. Eu lido com isso na clínica. Pessoas que vêm envolvido com a terceira pessoa no casamento e não conseguem. Ou melhor, não consegue sozinho, que ele é escravo. Eu atendi, certa feita, um policial militar, na verdade, um capitão, né? Não é um policial, ele veio destacado para comandar o processo do verão aqui no Brasil, aqui no Guarapari, e aí ele me procurou, né? Me procurou, e o que aconteceu? Ele disse assim, Luísio, doutor, eu estou apaixonado, mas eu amo a minha esposa e a minha filha. Veja, ele está apaixonado pela moça, que tem metade da idade dele, que seduziu ele, enfim, que eles se seduziram um ao outro. Mas ele ama a esposa. Então ele falou, eu não quero perder meu casamento. Minha mulher não sabe. Eu tenho medo dela descobrir e me deixar. E aí eu vou perder o contato com a minha filha. Então me ajuda a me livrar dessa paixão. Porque meu coração bate forte. Eu tenho vontade de encontrar com ela. Aí, quando o WhatsApp dela toca e ela fala, vamos dar uma saída, eu não consigo dizer não. Quer dizer, tá vendo? Ele é escravo. Aí fala, Luísio, é conversa fiada, se ele quisesse, ele não ia. Fala isso com um alcoólatra, fala isso com um tabagista, fala isso com uma pessoa que come por compulsão, fala isso com um usuário de droga, seja ela lícita ou ilícita. Não é tão fácil. A pessoa é escrava. Agora, a força de dentro, a virtude que é essa força, é que vai conseguir vencer, né, essa paixão que escraviza. Então, a vida ética é quando a gente desenvolve essa força, capaz de enfraquecer. Se ele falar assim, como ele disse, eu vou deixar essa moça porque eu quero viver com a minha esposa. Essa é o quê? Ele quer ter uma vida ética. O desejo dele é ter uma vida ética. E aí, claro, com a ajuda terapêutica, ficou um pouco mais fácil, um pouco menos difícil. Eu disse a ele. Primeiro, vamos falar o seguinte: quantas vezes você conversa no WhatsApp com a sua
namorada, com a sua amante. Ele disse, toda hora ela manda mensagens sensuais, manda vídeos pornográficos para mim, eu mando para ela, é o dia inteiro. E eu disse, quantas vezes você conversa com a sua esposa? Uma vez por dia. A gente telefona para ela e tal. Aí eu falei, vamos inverter isso? Você vai trocar mensagem com a sua esposa o dia inteiro e vai mandar mensagem para a amante uma vez por dia. Porque a amante está na frente da sua esposa, ela está tapando ela. Quando você tirar ela da frente, você vai conseguir se apaixonar pela sua esposa. E assim ele fez. Aí foi indo, até que ele conseguiu terminar com a moça. Aí, quando ele terminou com a moça, os colegas do batalhão falaram com ele assim: você já deve ser o quinto ou o sexto. Todo capitão que vem para cá se envolve com ela. Aí que ele se sentiu mais humilhado ainda, achando que ele era o bambambam, o conquistador. Na verdade, isso era mais um, seduzido pela imagem externa. Então, vida ética é quando a gente consegue enfraquecer essas forças. Não quer dizer que elas não existam. Não quer dizer que eu não acho uma mulher bonita. Não quer dizer que eu não sinto uma cantada. Quer dizer que eu tenho uma força que é a vida ética e é a vida. Ou seja, essa força ela atua em várias frentes e me dá suporte para levar uma vida reta, para eu falar e fazer o que eu falo. Porque como eu sou uma pessoa conhecida, se eu entrar no boteco e encher a cara, passa um monte de gente e fala, o Luiz enchendo a cara. Então tem que ter uma vida ética. Eu e já fomos no show do Roupa Nova e eu tomei mais ou menos uns 6 drinks, mas é drink sem álcool, né? E aí eu fiquei pensando, gente, a pessoa olhar e falar, Luiz, hein, fala do álcool, mas tá lá enchendo a cara. Aí eu falei, Jair, eu acho que eu tô até bêbado de tanto drink sem álcool que eu tomei. Então, quer dizer, a vida tem que ter uma coerência, né? Não faz sentido ali eu propor a minha esposa embebedar se eu trabalho com os malefícios do álcool. E vida ética não tem nada a ver com vida religiosa. Tem muito espírito que bebe. Tudo bem, tudo bem. Antes eu achava que nenhum espírito bebia. Quebrei a cara. Um dia um dirigente, depois da palestra, me chamou para comer uma pizza e abrir uma cerveja. E aí colocou no meu copo, não, não quero não, eu prefiro a Coca-Cola. E aí ele era o presidente da casa. E aí eu pensei, caramba. Aí o Zé Lúcio falou, meu filho, você não tem nada com a vida dele. Seu compromisso é com você. Não é problema meu. Então, quer dizer, vida religiosa e vida ética é outra coisa, é diferente. Conhecer, aliás, eu atendi um padre que era alcoolista, dependente de álcool, estava em tratamento, estava sendo cuidado por 2 outros padres. Eu tenho um desses padres, já foi meu paciente, é meu amigo hoje, já teve alta, e aí ele falou, Luiz, eu estou com um problema, que o pessoal da Cúria enviou um padre para ficar com a gente lá na pastoral. Só que e aí a gente não está sabendo como lidar, que ele é alcoolista, ele bebe. Então, se deixar ele bebe até cair. Então, e aí, né? Você imagina, né? Um sacerdote, quer dizer, ele tem uma vida religiosa, mas não conseguiu ter uma vida ética. Até aquele momento, claro, ele fez tratamento, hoje ele já conseguiu recuperar, né? Tá firme lá, coordenando o AA, então ele frequenta o AA, porque ele sabe se ele der mole, o álcool derruba ele de novo. Então, conhecer é a força da alma. Aí, o que ele vai dizer, né? Ele vai propor essa vida ética a partir do conhecimento. E é isso que eu falei, que é muito parecido com a doutrina espírita. Você vai dizer, conhecer é a força da alma que leva à atividade racional, à alegria. Segundo ele, se a gente estudar as paixões, estudar os malefícios das paixões e raciocinar isso, vai desenvolver em nós a força para vencer esses malefícios. Só vou falar uma coisa aqui rapidinho.
Que outra coisa, já vi aqui, olha aqui, ó. Um minutinho. Pronto. Então, continua, né? O Spinoza, na visão da Marilena Chauí, a razão ela é forte, né? E ela leva a chamada alegria. Então, ele fala que a razão leva a alegria e a alegria leva a razão. Ele trabalha com tristeza e alegria. Na visão dele, a tristeza está ligada à liberdade e a alegria está ligada. A tristeza está ligada à escravidão e a alegria está ligada à liberdade. Então, para ele, a virtude é essa força de agir com liberdade. E aí, a partir daí, Spinoza vai construir o conceito de bom e mal, que é diferente do conceito de Aristóteles. Quer dizer, não, na verdade, não é diferente, é mais profundo, né? Aristóteles, só para a gente retomar, Aristóteles diz que bom é tudo aquilo que preserva a vida e mal é tudo que ameaça a vida. Essa é a definição aristotélica. No entanto, Spinoza vai dizer que bom é o que é útil para o ser. Então, ele amplia o conceito de vida. Ele fala o ser. Tem a ver um pouco com a doutrina espírita, porque trabalha com o ser transpessoal, como diz a Joana de Ângeles. E Spinoza vai dizer, mal é o que impede o ser de alcançar algo. Olha que interessante. De novo, a escravidão, as paixões, nos impede de alcançar algo. Então, eu quero parar de beber e eu não consigo. Isso é mal na visão de Spinoza. Eu quero ser um homem de bem, quer dizer, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem probo, um homem comprometido com os menos favorecidos. E aí eu me perco no meu egoísmo. Isso para ele é o mal. Então ele vai dizer que a alegria e a bondade ela pode criar laços com as pessoas, enquanto que as paixões e os desejos tristes, que ele chama, né? Aqueles desejos do vício, pode construir inimigos. Por quê? Depende das forças externas e, por isso, é instável. O grande problema dos criminosos, a gente sempre vai ver isso aí nas reportagens, é que um entrega o outro. O criminoso ele não é fiel ao outro, porque ele é a força externa que faz com que ele pratique o crime. Ele rouba porque ele está querendo alguma coisa. Ele comete um ato de corrupção, ele mata alguém, ele assalta um banco. É sempre. Por que ele assalta o banco? Porque o dinheiro seduz ele. Ele é escravo daquele dinheiro. Então ele vai assaltar para poder ter o dinheiro. Como corrupto, que não assalta banco, mas assalta a verba que deveria ser distribuída com o povo. Então, isso torna o quê? Inimigo. Um padre Júlio Lancelot, os amigos que ele fez no trabalho com os moradores de rua são amizades para sempre. Eu tenho amigos que são amigos há 40 anos. E toda vez que não dá certo, como aconteceu com esse meu amigo de ontem, é por causa de algo externo, interesse. E aí, né? Mas a alegria e a bondade, quando é para fazer o bem, diz Spinoza, cria laços. E são livres. E é laços, não é nó. Né? Porque o laço, o que você faz? Quem já deu, quem dá laço em sapato, é só você puxar assim, ele desfaz. O nó cego, não. Então, trabalho danado. Né? Então, a sociedade que se fortalece nos laços da gratidão, amizade e benevolência, estabilizando as paixões. Então, na visão dele, a sociedade deveria estimular nos seus grupos, no povo que compõe essa sociedade, a amizade, a solidariedade,
o cuidado com o menos favorecido, que eles chamam de benevolência. O que é isso? Vai estabilizar a paixão. Então, quando eu quiser adquirir mais e mais e mais, eu vou pensar naquele que não tem. Quando eu for usar droga, eu vou pensar no filho, na esposa. Então, o sentimento de gratidão, de amizade, de benevolência melhoraria a vida social na visão de Spinoza. Logo, os que agem por virtude não são movidos nem pelo ódio, diz Spinoza, nem pelo medo, nem pela inveja e nem pelo orgulho. Gente, isso é espiritismo, né? É fantástico isso, né? Quer dizer, o espiritismo trabalha isso, na verdade, né? Só que o espiritismo trabalha numa didática muito mais fácil de compreender. Então, enquanto Aristóteles trabalha o pecado e o dever, Spinoza trabalha o ser, o pensar e o agir. Então, a proposta de Spinoza está mais alinhada com a proposta dos espíritos. A proposta aristotélica está mais alinhada com a proposta da igreja. Até porque Aristóteles era a base da igreja tradicional, da igreja romana. E aí continua, né? Aí ele fala, a Valera Chauí cita um autor chamado Marquintiri. O Marquintiri escreve um livro chamado Depois da Virtude. Quer dizer, ele quer superar essa ideia de virtude do Aristóteles para pensar algo diferente. Então, o que é que o Marquintiri diz? O que é que a gente defende hoje? Ele diz que a virtude, a ideia de virtude é uma ideia individual, é uma ideia individualista. Eu pecar, eu não pecar. Eu fazer o bem, eu não fazer o bem. Ele agora propõe uma visão de pluralidade, de diversificação, mostrando que esse eu aí, ele é diferente. Então, ele propõe essa diversidade. Eu adorei, vou procurar ele para ler. Eu não conhecia o Marquintiri, o Marquintiri. Ele vai dizer que essa diversidade vai se aplicar no livro Depois da Virtude, ele diz isso, na família. Então, agora não é mais a família pai e mãe, é a família pai e pai, é a família mãe e mãe, é a família só a mãe solo, é a família só pai, o pai solo. Eu estava ouvindo dois jovens lindos, que estão famosos na internet, dois irmãos, cantando a música Avorrai, do Zé Ramalho, né? E eles têm aquela voz estridente do Zé Ramalho, sim, o Zé Ramalho. Você fechar o olho assim, você pensa que é o Zé Ramalho. E é um jovenzinho, um deve ter 18, o outro deve ter 16 ou 20, 18, só novinho, dois irmãos. E aí ele fala do Zé Ramalho falando do Avorrai. Avorrai é avô e pai. É o avô que cria o neto. Então, você tem a família dos avós, a família da mãe, a família das duas mães, a família dos dois pais e a família do pai e mãe. Então, diversificou. E essas famílias, todas elas, estão em busca de uma vida ética. Então, a religião, tem a religião dos caras que acreditam no céu e no inferno. São os cristãos. Tem os cristãos mais modernos, que somos nós, que acredita na imortalidade da alma. Tem também o pessoal do candomblé, que acredita nos orixás. Tem também o pessoal budista. Tem também o pessoal chinês, japonês, enfim. É plural. Todos eles podem ter uma vida ética. O trabalho, quanto tipo de trabalhar. Então, McTill vai trabalhar a ideia da virtude como praxe, como prática, e não como conceito, separando as pessoas. E aí, o Spinoza, eu vou terminar meu ponto aqui, ele vai dizer o seguinte, né? A diferença entre moral e política, que a gente pensa que é igual. Moral tem relação com os indivíduos, é individual, é a minha busca por ser melhor. Isso é moral. A minha vida ética, a minha vida que tem consonância com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu conheço. Isso é moral.
Já política é a relação entre os grupos, entre as classes, entre as organizações. Então, eu tenho que ter uma vida moral, um compromisso comigo mesmo de transformação, mas eu também tenho que ter uma vida política. Eu não posso me calar ao racismo. Vocês devem ter visto lá em Porto Alegre um rapaz negro chama a polícia porque estava sendo esfaqueado, a polícia vem e prende ele e solta o cara que estava esfaqueando ele porque era branco. Não dá para eu me calar. Não dá para eu me calar com a opressão aos idosos, às crianças, com o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. 30 mil mortos pelo povo, pelo governo de Israel, com a história do Hamas. Ele inventou uma história, inventou não, aconteceu. Uma coisa que matou 100 pessoas há não sei quanto tempo, ele matou 3 mil, e ele mata criança, velho. Ah, mas não sei o quê, você está apoiando o grupo terrorista. De novo, é querer trabalhar a moral num ponto de vista político. Então, são grupos, são interesses. A mídia brasileira está toda fechada com o movimento de Israel. Eles pagam. Então, todo mundo justifica o morticínio que está acontecendo lá na faixa de Gaza. E a gente tem aí o Maher, que atua com decência, buscando a paz, sem odiar o povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, não se submetendo à violência, não aceitando o crime. Então, a política é a relação dos grupos, das classes. Então, são dois tipos de militância diferentes. Então, quando eu estou na casa espírita, eu tenho uma militância moral. Quando eu estou na cidade, quando eu estou lendo um livro, eu tenho uma militância política. Não é que eu não vou levar. Então, o que eu estou discutindo aqui, eu levo para a casa espírita, às vezes, a discussão. Agora, o que não pode é criar o partido dos espíritas, o partido dos evangélicos, que tem, o partido dos católicos. Aí complica, porque eu estou misturando um espaço com o outro. A pessoa que tem uma vida ética, ela tem uma vida moral, uma vida política, ética também. Veja Jesus, com a mulher que estava sendo apedrejada. Ele foi ali político. Não, ninguém vai jogar pedra nela, a não ser que você nunca tenha pecado. Ele defendeu a mulher. Ali foi um ato político. Ele estava defendendo o grupo dos menos favorecidos contra o grupo daqueles que eram os agressores. Isso é um ato político. Já o ato moral é o Cristo, um homem probo, um homem honrado, um homem que tinha consonância entre o que ele falava e o que ele fazia. Com você, Sócrates. Boa noite a todos e todas. Desculpa o meu atraso, não entrar no horário, que hoje eu tenho a jornada tripla, não é nem dupla, não. Mas dando continuidade. É que depois da revista espírita é com Sócrates, pessoal. Por isso que ele está falando. Sai daqui, vai para depois da revista espírita eu ainda tenho aula. Então, tem aula do mestrado lá, aula da pós-graduação que você vai dar. Tá bom. E aí, dando sequência, né, a Xavi vai abordar para nós, né, a diferença entre vontade e desejo dentro disso. Né? Porque a gente vem trabalhando a ideia de ética e isso vai esbarrar também nesse quesito. Né? O que seria o desejo, o que seria a moral, porque isso vai conduzir o processo ético. E ela vai apresentar para nós que a vontade, né, ela vai ter, então, 3 características que vão ser... que vai diferenciar ela do desejo. Né? A primeira característica é que a vontade, né, ela tá ligada aí a um desejo de vencer um obstáculo, seja ele físico, material, emocional. Então, ela traz no texto para nós de exemplo a montanha. Se eu quero transpor uma montanha, eu preciso subir ela.
Eu vou precisar de um esforço, eu vou precisar me organizar para pensar o que eu vou utilizar, quais são os equipamentos, o material. Né? Se eu tô com algo físico, uma doença, um cansaço, uma dor, eu vou também ter que me organizar. Né? Então, a vontade, ela exige de nós um esforço. Na internet, inclusive, tem uma professora que fala muito disso, né? Ela vai dizer que se você quer sair desse patamar de consciência para esse, você vai encontrar resistência, né? Para descer, todo santo ajuda. Agora, para subir, a gente tem resistência. Então, a vontade, ela vai empenhar, vai exigir de nós o empenho de um esforço. Então, essa seria a primeira característica da vontade, o que não acontece do desejo. O desejo, ele não exige de nós um esforço. Ah, eu queria ser milionário, é o meu desejo. Não exige o desejo não exige esforço, porque ele está no campo da imaginação, no campo imagético. E aí ela vai dizer que a tenacidade, a perseverança, a resistência e a continuação dos esforços são o que a gente chama de força de vontade. Então, aquele sujeito que dia após dia está ali empenhando as suas forças em se tornar alguém melhor, em alcançar aquilo que ele deseja, esse sujeito ele tem força de vontade. A segunda característica que ela apresenta para nós é que a vontade ela vai exigir de nós discernimento e reflexão antes da ação. Ou seja, eu preciso pensar. Não adianta somente achar que eu vou me esforçar por me esforçar, que isso também não vai resolver. É necessário que haja um pensamento sobre o esforço, um pensamento sobre a ação. A ação ela não pode ser uma ação desenfreada, uma ação sem rumo. Ela tem de ter um objetivo. Né? Então a gente avalia, a gente compara. A vontade ela vai fazer com que a gente faça tudo isso. A gente pese. Né? Eu hoje sou pai. Eu tenho 2 filhos. E os meus filhos, para mim, são a minha prioridade. E aí eu posso pensar assim, não, me surgiu uma vaga de emprego lá no Acre. Vai me pagar aí 15 mil por mês. No Acre, 15 mil, tem nada no Acre, custo de vida é baixo. 15 mil eu vou deitar e rolar. Mas o que adianta se eu não tiver com os meus filhos? Eu quero esse salário maravilhoso. Eu desejo, inclusive, esse salário. Mas aí a vontade de alcançá-lo me faz pesar. Peraí. Mas para isso eu tenho que abrir mão de estar com os meus filhos, como hoje eu estou, por exemplo. Então a vontade ela vai exigir de nós que a gente faça um processo de reflexão em cima do que eu quero, do que eu desejo. E isso é o que ela vai trazer para nós ao longo do texto. Que desejo e vontade não são opostos. Isso ela vai falar mais à frente. A última característica da vontade é que a vontade se refere àquilo que é possível. Ou seja, aquilo que eu posso tornar real. Eu quero ser bilionário. Tá, mas eu não nasci em berço de ouro. Meu pai não é dono de uma multinacional, quem dera, mas não é. Ou seja, não tem como alcançar esse objetivo. Eu não acredito em meritocracia, não acho que se eu me esforçar, eu vou conseguir me tornar um bilionário. Não acredito nesse discurso. Então, logo, o que é possível para mim constituir dentro do meu desejo? E aí que ela entrelaça uma coisa na outra. Ela vai dizer que o desejo ele vai partir da paixão. A vontade é a decisão. Eu ouvi esses dias eu gosto de assistir alguns rios de Instagram e tem um psicólogo que fala muito disso, né? E ele estava dizendo o seguinte, olha, às vezes, e aí eu lembro de Paulo de Tarso, que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Às vezes aquilo que eu acho que é bom para mim não é. Na maioria das vezes não é, inclusive. Mas a gente quer. Por quê? É o desejo. O desejo ele é passional. Ele não exige, novamente, ele não exige de nós esforço. Ele acontece. E aí a vontade, ela tem essa característica de fazer com que a gente consiga botar em prática o desejo, mas ele precisa ser possível. O desejo vai nascer da nossa imaginação. A vontade ela vai nascer e vai se articular com a nossa reflexão, né? E ela vai trazer que o desejo não suporta o tempo, é diferente da vontade, porque você persevera, né? Tanto que a gente deseja muitas coisas, mas nem tudo a gente faz. Eu queria, né? Esses dias eu estava lembrando de por que eu comecei a tocar violão. Eu queria tocar violão, eu queria tocar bateria. Aí meus pais disseram, não, você vai tocar um violão, porque bateria a gente não pode te dar. Ou bateria vai fazer muita zoada, os vizinhos. Ou seja, a gente vai articulando o que é possível. E ela vai dizer, então, que consciência, desejo e vontade vão formar o campo da vida ética. Ou seja, quando a Shawi vai trazer o que é ética, ela está trazendo que é uma junção da consciência, do desejo e da vontade. Quando a gente fala de postura ética de vida, né, é disso que se trata. Porque o desejo ele vai estar presente, mas eu preciso ter consciência do meu desejo e refletir sobre a vontade do que é possível. Né? O meu chefe gritou comigo, eu estou doido para dar um soco nele. Ou a todo mundo que brigar comigo, eu vou agredir. Olha, e isso aí, a gente já tira um parâmetro. É a posição de vida. É uma posição ética. Ou nesse caso, não, é antiética, mas é ética. É uma ética de vida a violência. Que vai ser ali colocada acima da consciência, acima da vontade, seguindo somente o desejo. Então, a ética ela vai precisar passar necessariamente por esses campos. Isso vai compor a vida ética para Shaul. E ela vai trazer também que existem o racionalismo ético não vai ser somente uma forma de pensar dentro da filosofia, da concepção filosófica moral. Porque a gente vai ter, então, produtos, né, éticos. Então, a ética cristã, a ética spinoziana, a ética kantiana, a ética socrática. A gente vai ter as éticas. Porém, há uma concepção filosófica que vai se tratar do emotivismo ético, de que a ética está ligada necessariamente à emoção e o desejo. E aí quem vai apresentar isso para nós é Nietzsche. Na genealogia da moral, Nietzsche vai apresentar o que para ele seria a moral, o que para ele se constituiria enquanto campo moral, que foge à concepção que, por exemplo, a gente vai ter com os contratualistas, né? Rousseau, Locke, Hobbes, né? Rousseau, que vão tratar o sujeito, que vão tratar a moral e a ética como um conjunto de relações que vão garantir uma coesão e uma convivência social. Nietzsche vai dizer que a moral ela é empregada pelos fracos. Por quê? Os fortes são capazes de derrubarem e passarem por cima da moral. Não é à toa que lá no Assim Falou Zaratustra, né, ele apresenta o super-homem. O super-homem nietzschiano está acima da moral. Ele passa a moral. Né? Ele alcança um nível de vida que essa moral aqui ela não vale. É isso que ele apresenta para nós no Assim Falou Zaratustra. Né? Aqui ele está falando da genealogia da moral. Então ele vai dizendo
Genealogia, né, é pensar de como a moral foi constituída. Então, para Nietzsche, a moral ela é dos fracos. E através da culpa, através da falta, através do vício, né, vai se constituindo os seus opostos. Né? Então, Nietzsche vai dizer que os fracos constituíram a moral para que os fortes se dobrassem sobre eles. Então, Nietzsche vai dizer que a verdadeira moral ela está presente, sobretudo, no que ele vai chamar do sujeito saudável, esse que não só está saudável do corpo, mas da alma. Muito ligado aos sujeitos, aos guerreiros, aos sacerdotes, né, da época medieval, que utilizavam-se, né, aquela noção grega mesmo do corpo e da mente em uníssono. O que, de um certo ponto, né, e aí ela vai chamar esses filósofos de antirracionalistas, tem uma contribuição. Né? Não é para se jogar fora o Nietzsche, mas também não dá para se pensar dessa forma como ele apresenta para nós. Né? O Nietzsche ele é conhecido pelo niilismo. Né? O niilismo é a ausência de sentido da vida completa. Você não vê sentido. A vida ela perde o sentido. A moral dá algum sentido para nós. Por que eu não mato o meu irmão? É uma questão ética, é uma postura de vida, é uma questão moral. Quando eu abandono isso, tudo é possível. Né? Tudo fica possível. Né? E aí ele vai dizer que a moral, o desejo e as paixões é a moral dos escravos. Né? E que as pessoas e que a moral ela foi construída pelos fracos a partir do ressentimento, a partir disso que fica em nós ressentido. E realmente, né, o ressentimento ele nos prende, ele tende a nos colocar numa situação de escravidão. Quando eu me ressinto com outro, eu tô grudado com outro. Eu não me separo, eu tô escravo dele. Né? Enfim. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, e é que o Nietzsche reitera também, é que o desejo ele é imediato. Ele é para o hoje. A vontade, ela vislumbra o amanhã, o depois. O desejo é para agora. A vontade sabe que não vai ser agora, mas que eu vou chegar. Não vai ser agora, não, mas eu vou. Né? E aí ela vai trazer para nós uma outra visão nesse sentido, que é a visão marxista, que é a visão de Marx, né? Que vai trazer um racionalismo humanista. Marx vai dizer que a moral burguesa é realmente falha. Aquilo que Kant, como a gente estudou, idealiza enquanto moral, é lindo para Marx. Porém, no modelo de estrutura social que a gente vive, é impossível de se acontecer. Por quê? Para uns, né? E aí eu vou tomar emprestado o exemplo do Aloísio, né? A gente olha para Gaza. Enquanto que para os palestinos eles são tomados como coisas que são descartáveis e destrutíveis, a outros a comoção é geral. Quando morre alguém em Israel, comoção. Quando morrem as crianças em Gaza, você não vê nada. Não há notícia. Então, Marx vai dizer que para que seja implementada a moral, até mesmo a moral burguesa, a moral que os burgueses vão dizer, fraternidade, igualdade e liberdade, fraternité, égalité, liberté, é preciso que haja uma mudança de estrutura social. É preciso que a gente mude socialmente para que essa moral, essa ética,
ela vale realmente. E de forma fantástica, a Chauí vai entrelaçar isso à ética da psicanálise. Então ela vem fazendo esse apanhado, né? Pensando moral, ética, desejo, vontade, e ela chega na psicanálise. Qual que é a contribuição da psicanálise para Chauí? O inconsciente. Enquanto a gente vai ter Rousseau, que vai dizer que o homem nasce que o homem o homem nasce livre, a sociedade o corrompe. Vamos ter ali Hobbes, que vai dizer que o homem é o lobo do homem. Vamos ter Locke, que vai dizer que o homem é uma tábula rasa. Quando a gente traz o inconsciente, a gente vai pegar todas essas noções e chacoalhar. Porque já não tem mais como dizer. Para Freud, o homem não é bom. Definitivamente o homem não é bom. Porque o inconsciente nos governa. O inconsciente tem a capacidade de nos governar. E o inconsciente, ele é amoral. Ele não é imoral, ele é amoral. Não é à toa que o pacto da proibição do incesto é um pacto que é feito desde a infância. Porque no inconsciente não é tido como moral. Eu desejo a minha mãe, o meu pai. Isso no campo do inconsciente não tem moralidade. Só que a Chauí vai dizer que, com a descoberta do inconsciente, fica-se difícil de dizer sobre o que ela estava tratando até agora como um dos pilares para o que é uma vida ética, para o que se compõe como uma vida ética, que é a consciência. Então, como é que eu, tendo uma entidade, um espectro que me governe, que é o inconsciente, e que eu mal conheço, e que nós mal conhecemos, posso ter a capacidade de me tornar consciente diante, né? E aí, vejam, novamente, uma característica da moral é a decisão. Como é que eu decido diante do inconsciente? Porque o inconsciente vai se apresentar para mim como impulso, como aquilo que se coloca para mim como algo que vem para que eu faça. E aí ela vai dizer que, junto à descoberta do inconsciente, o Freud vai apresentar para nós duas instâncias do inconsciente, o id e o superego. O id vai ser essa parte onde vão estar os nossos desejos mais íntimos, mais imorais, se a gente for jogar na roda da sociedade. Porém, a gente tem um superego. O superego é o oposto ao id. O superego ele é estritamente e rigidamente moral. É no superego que está a nossa moralidade. E aí a Chauí vai trazer uma reflexão muito bacana e muito simples também. Por quê? O Freud vai falar da sexualidade humana. Que a constituição da nossa sexualidade e, sobretudo, a repressão à nossa sexualidade formam a sociedade. Quando o homem deixa de matar outro homem e passa a conviver junto, abstendo-se dos seus impulsos, a sociedade se firma. Porém, ela vai dizer que a sociedade também não pode ser repressiva demais. Porque senão a gente cria o que o Freud vai chamar de ideal do ego, ou ideal do superego, nesse caso. Que são patamares de moral e ética impossíveis de se alcançar. Impossíveis de se chegar. Né? Eu me lembro da Geise Arruda, né? Que a mulher que foi para a faculdade com o vestido curto e todo mundo ali acharam um jeito de vir atrás e falar dela. Porque... Vejam. E aí ela vai dizer o seguinte, olha, a neurose e a psicose, elas são frutos disso. A neurose é fruto de um superego muito forte, muito fortificado. Já a psicose é fruto de um id muito forte.
Então, ela vai dizer que a psicanálise vem nessa perspectiva de fazer com que o indivíduo não se dobre de forma inteira à repressão da sua sexualidade, mas que também não se entregue a ela. Por quê? Se eu não tenho a repressão da sexualidade, eu não tenho sociedade. E aqui sexualidade não é sexo, gente. Sexualidade são os nossos impulsos, as nossas pulsões, é isso que é sexualidade. O matar, o comer, o dormir. Só que se eu caio num processo em que eu adentro a repressão de forma plena, eu também crio sujeitos extremamente rígidos e uma moral impossível de ser alcançada. Acho que é isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha se eu não esqueci nada. E aí, um ponto importante, né? Que ela vai trazer isso, né? É sobre a violência. Quando eu tenho, quando eu estou olhando para o id, né? A violência ela se torna para o externo, ou seja, todos à minha volta vão sofrer a minha violência. E quando eu me reprimo e olho para o superego, eu me violento. É uma violência contra mim. Então a moral, a ética, a vida ética, ela vai exigir de nós um equilíbrio entre o individual e o coletivo, entre o eu e os outros. E aí isso é, claro, a filosofia está aí questionando isso há muito tempo, né? Como que a gente alcança esse tal equilíbrio, né? Como que a gente chega nessa vida ética mesmo.